então, amigos, né? Eu já expliquei que o Mário precisou faltar novamente, mas ele passa a lição para nós, o que nós vamos estudar o que ele passou, né, Soraya? E se Deus quiser, quarta ele estará conosco aqui, né? E que ele receba as nossas... Oi, dona Honória, tudo bem? Então, a Soraya já vai jogar o... Vocês também Vamos estão bem? Pode entrar. Tudo bem, dona Honória, nós vamos começar a reunião, viu? Tá. Já vou deixar aqui, tá? Tá bom, dona Honória. Ô, Soraya, então pode... Lembram, gente, que nós estávamos estudando aquele texto da Revista Espírita, de 1858, né? A Fatalidade e os Pressentimentos, que é uma lição do Espírito São Luís. Então, ficaram faltando algumas questões e nós vamos terminar. Soraya vai tocar aí para nós. Lembrando, gente, que nós estamos num grupo de estudo, então todo mundo tem voz aqui. É só abrir o microfone e falar. Concordar, discordar, ajudar, né? Então, vamos lá. Bom, recordando um pouquinho aqui, nós estávamos, então, na terceira pergunta. O espírito, então, é questionado. A fatalidade que parece presidir aos destinos materiais de nossa vida seria, então, um efeito de nosso livre-arbítrio? Aí a resposta: tu mesmo escolheste a tua prova. Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te elevas. Os que passam a vida na abundância e na felicidade humana são espíritos fracos, que ficam estacionados. Assim, o número dos infortunados ultrapassa de muito o dos felizes deste mundo, de vez que, em geral, os espíritos escolhem a prova que lhes dê mais frutos. Eles veem muito bem a futilidade de vossas grandezas e de vossos prazeres. Além disto, mesmo a vida mais feliz é sempre agitada, sempre perturbada, mesmo quando não o seja por meio da dor. Marlene, acho que aqui é importante refletir um pouquinho, né, nesse parágrafo. Eu acho que aí tem bastante coisa para nós conversarmos, né? Vamos lá. Então, quando a gente estuda, né, sobre a fatalidade no Livro dos Espíritos, há um questionamento. Eu posso ler aqui a pergunta 851 do Livro dos Espíritos? Então, vamos lá, só para a gente poder complementar. Então, a pergunta feita, né, aos espíritos sobre fatalidade. Há uma fatalidade nos acontecimentos da vida? Segundo o sentido ligado a essa palavra, quer dizer, todos os acontecimentos são pré-determinados? Nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Porque ele menciona aqui, né, o livre-arbítrio. Então, eu acho que essa questão ela vai complementar. E aí a resposta é: a fatalidade não existe senão pela escolha que fez o espírito, em se encarnando, de suportar tal ou tal prova. Escolhendo, ele faz uma espécie de destino que é a consequência mesma da posição em que se encontra. Falo das provas físicas, porque para o que é uma prova moral e tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio sobre o bem e sobre o mal, é sempre senhor de ceder ou de resistir. Um bom espírito, vendo o fraquejar, pode vir em sua ajuda, mas não pode influir sobre ele de maneira a dominar a sua vontade. Um espírito mau, quer dizer inferior, mostrando-lhe, exagerando-lhe um perigo físico, pode abalá-lo e assustá-lo, mas a vontade do espírito encarnado não fica menos livre de todos os entraves. Então, aqui, lembrando um pouco do que a gente já havia comentado, né, Marlene, semana passada, é importante, mais uma vez, reforçar a ideia de que
A fatalidade, na verdade, ela não existe senão pela escolha que nós fazemos, né? Então, existe uma programação a ser cumprida. A forma como ela pode ser, as nossas escolhas podem ser influenciadas pelos bons espíritos ou pelos espíritos inferiores, mas ela continua sendo a nossa decisão. Então, eu acho que é importante mais uma vez ressaltar isso e também refletir que aqui quando ele diz, tu mesmo escolheste a tua prova, né? Quanto mais rude for e melhor a suportares, tanto mais te levas. Então, para quem está desencarnado, né, enxerga o que se coloca à frente como possibilidades, né, enxerga com muito mais discernimento tudo o que aconteceu com a vida pregressa, né, e como ele se encontra naquele momento, ele, por essa condição, ele vai tentar fazer, na maioria das vezes, escolhas de provas que possam acelerar esse processo, né, de evolução, e não o contrário, né. Talvez isso aconteça aqui encarnado, né, dele sucumbir aqui encarnado, mas na maioria das vezes ele não vai fazer escolha por viver uma vida de felicidade, abundância, porque como ele mesmo reforça aqui, mesmo a vida mais feliz neste planeta, neste mundo, né, de provas e expiações, nessa condição que nós vivemos, sempre é perturbada, mesmo quando não seja por meio da dor. É impossível, nessas condições em que nós vivemos, nós não sentimos a influência do planeta, né, da condição que a gente se encontra mesmo. Então, esse meio vai, de alguma forma, nos afetar. É impossível passar por aqui e não ser afetado por nada. Pelo que eu entendi, assim, em linhas gerais, foi isso. Aí queria ouvir Soraya, então, às vezes, a gente fala assim, porque a pessoa que tem se julga, que tem tudo, vamos falar, material, por que ela não é feliz? Porque cada vez mais ela tem ganância, ela tem o orgulho, ela tem a vaidade, e isso a faz sofrer, porque ela quer ter sempre mais, e ela se perturba porque eu vejo que o outro está conseguindo mais que ela. Então, é por isso que eu também concordo plenamente com o que você comentou, porque nós fazemos da nossa vida aquilo que nós queremos. E se nós caminhamos nisso e usamos mal o nosso livre-arbítrio, é escolha nossa. É escolha nossa. Às vezes até uma escolha inconsciente, mas é escolha nossa, né? Eu concordo plenamente. A gente tem que pensar assim, a felicidade plena existe na Terra? Não, é uma felicidade relativa, né? Eu acredito assim. É muito importante isso, porque às vezes há um equívoco, né, entre nós mesmos, os espíritas. Isso tinha que acontecer, isso tinha que acontecer. Não é bem assim, né? Agora, é evidente que nós fizemos as nossas escolhas, mas as escolhas não é um traçado que você tem que andar ali no riscadinho. São os fatos principais das nossas vidas, da nossa vida, né? Mas a gente vai construindo aqui, nós vamos construindo. E, de repente, aqui, mesmo em virtude de uma certa escolha que eu fiz, por exemplo, escolhi tal profissão X, a profissão Y, isso estava no meu planejamento. Agora, mesmo aqui, depois de estar trilhando essa profissão, eu posso fazer outras escolhas. Né? Ser um bom profissional, ou não ser, ou ser relapso, enfim. Aí já vai por conta da nossa caminhada, né? Eu acho isso, a gente tem que reflexionar bastante sobre isso. E eu acho que é uma questão aí perto dessa que você leu, né, Soraya? Que Kardec pergunta e os espíritos respondem que fatal mesmo é só o momento da morte, né? Assim mesmo, eu acho que quando não é uma morte provocada, né? Que é aquela morte natural que estava prevista. Isso mesmo. O pessoal, faça igual a Eunice, viu? Abre o microfone aí, compartilha, conversa, que fica mais interessante. Mas vamos lá, né, Soraya? Vamos lá. A verdade é que esse mundo, ele nos traz muitas distrações, né?
E todos E como, hein? não é? É. Situações. E muitas vezes aquilo que a gente entende como felicidade, que é o ter e não o ser, o ter também anestesia um pouco, né? O espírito. É uma forma de se anestesiar, né? De achar que o ter vai te livrar do sofrimento. E a gente vê exemplos cotidianos de que não é esse o caminho. Mas vamos lá. Então, vamos para a pergunta número 4. Compreendemos perfeitamente esta doutrina, mas isto não explica se certos espíritos têm uma ação direta sobre a causa material do acidente. Suponhamos que no momento em que um homem passa por uma ponte, a ponte desmorona. Quem levou o homem a passar por essa ponte? Aí a resposta. Quando um homem passa por uma ponte que deve cair, não é um espírito que o impele, é o instinto de seu destino que o leva para ela. E eu acho que e Kardec dá voltas, né, e ele insiste nisso, né? Ele continua tentando explorar essa questão, né? Mas não é o espírito, né? Como se houvesse alguma coisa criada, ou seja, não há mudança nas leis naturais, né? Ou seja, a lei natural ela é imutável. Então, não é, a ponte ela não vai se quebrar para atender a sua condição, não, ela vai ruir, vai desmoronar porque ela já estava nessa condição, né? Você vai ser induzido a buscar essa ponte, né? Passar porque você tem na sua programação. Então, você é movido por esse instinto e não que aquilo é criado, não é como se fosse um cenário criado para você. Pelo que eu entendo é isso, né? Que ele quer dizer. Não sei se todo mundo concorda. É isso mesmo. O dia que eu estava lendo aqui, Soraya, até me lembrei daquela rocha que caiu lá em Capitólio, né? Que provocou aquele acidente tão triste. Claro que a rocha já estava ali naquele processo, tal. Agora, até aí a gente precisa pensar, algumas pessoas às vezes foram incautas, outras realmente, como diz, estava na trajetória ali, tem uma série de fatores, não dá para a gente fechar muita questão assim. Mas a rocha não caiu porque a pessoa tinha que passar por aquilo, tá, agora vão derrubar a rocha aqui para matar o fulano. Não é assim, né? Claro que não, né? Porque é como se fosse um cenário pronto, né? Assim, que esse cenário é preparado para... Não, é outra forma, né? Na verdade, você é conduzido àquele ambiente, àquele lugar, pelo seu instinto, né? A Lucélia está perguntando. Mas o que aprenderia por se envolver instintivamente num acidente? Será que eu entendi? Peraí. Deixa eu colocar aqui a pergunta de novo. Mas o que aprenderia por se envolver instintivamente num acidente? Lucélia, eu não sei se eu compreendi, mas assim, quando ele diz que o indivíduo, né, o espírito, ele é movido pelo seu instinto, ele quer dizer que existe ali uma programação e ele é movido por isso, por essa programação, que ele está impressionado por ela, ele traz essas impressões, e aí ele então, levado, né, a esse lugar, né, a esse momento. E eu acho que por estar na sua programação, uma vez que cumprir dessa programação, acho que o aprendizado ele está atrelado a isso, né? Como ele vai lidar com isso. Ele pode lidar muito bem, né? Ou seja, cumprir aquilo que eu cumprir a minha programação, ele pode se revoltar. Eu acho que é isso, né, Marlene? O resultado disso vai depender de como o espírito vai lidar com essa situação. Eu né? penso assim também, o que você falou. Porque aí nós não sabemos se é uma reparação, né? Às vezes o espírito pede aquela prova para ele sentir, né, a experiência de algo que ele às vezes até tenha provocado em outro, aí fica, eu acho que não dá para falar o que ele vai aprender, não. Aí é só com ele mesmo, né?
Mas sempre há aprendizado, né? Aí vai acontecer o impacto, né? A Lucélia mesmo colocou aqui, ó, o resultado. O impacto do acidente. É verdade, é. Porque vamos supor, a pessoa morrer afogada. É uma situação difícil, né? Morrer atropelado. Ou então cair de um prédio. São situações impactantes que vão influenciar na pessoa, né? Ótimo. E os podemos caminhar, né? Vamos lá, então. Então, a pergunta agora, a próxima, a quinta. Quem faz a ponte desmoronar? Ele volta a perguntar. As circunstâncias naturais, a resposta. A matéria tem em si as causas da destruição. No caso vertente, se o espírito tiver necessidade de recorrer a um elemento estranho à sua natureza para mover as forças materiais, recorrerá de preferência à intuição espiritual. Assim, devendo desmoronar aquela ponte, tendo a água desajustado as pedras que a compõem, ou a ferrugem roído as correntes que a sustentam, o espírito, digamos, insinuará ao homem que passe por essa ponte, em vez de romper uma outra no momento em que ele passa. Vou subir só um pouquinho. Aliás, tendes uma prova material do que eu digo. Seja qual for o acidente, ocorre sempre naturalmente. Isto é, as causas se ligam umas às outras e o produzem insensivelmente. Então, mais uma vez, o espírito questiona, né? Eu não sei se eu estou interpretando, né, da maneira mais correta, mas ele insiste muito, mais uma vez colocando à prova a questão das leis naturais, né? Ou seja, elas continuam, você vê que há uma sustentação na resposta, ele não vai mudar as leis naturais. Ele não vai romper uma ponte que não tem nenhum problema para atender aquela condição. Ele vai fazer o contrário, ele vai se valer da intuição para mobilizar esse espírito a ir ao encontro da sua programação, a procurar a ponte que está lá ruída, né, que está realmente em condições ali de desmoronar. Então, eu acho muito interessante como ele dá voltas, né? A gente já viu muito isso com as questões que o Kardec apresenta, e ele, mais uma vez, sustenta isso de uma maneira muito didática, né? Ou seja, ele vai se valer da intuição, mas não, as leis naturais não vão mudar para atender essa situação. Se alguém quiser complementar, podemos seguir, então? Então, vamos lá. Tomemos outro caso, em que a destruição da matéria não seja a causa do acidente. Um homem mal intencionado dá-me um tiro. A bala apenas passa de raspão. Teria sido desviada por um bondoso espírito? Não. Ou seja, o projétil segue o seu curso natural, né? Ele não vai, o espírito, mais uma vez, não vai ter esse poder, né? De mudar o trajeto ali, né? Da bala. É interessante, né, Soraya, que Kardec, você falou isso, é mesmo. Ele vai perguntando, né? Até meio crica, mas para a gente entender mesmo. Aí ele fala, ó, e às vezes acontece, só foi o anjo que me tirou, foi o espírito que me tirou. Às vezes até a gente fala isso, né? E na realidade não é, né? É muito interessante. Aliás, a gente pensa muito isso, Marlene, de que nós somos livrados, né? Mas na verdade
ele mostra, né, de uma maneira científica que não, né? Não é assim. Eu gosto muito. Então, vamos lá. Podem os espíritos advertir-nos diretamente de um perigo? Eis um fato que parece confirmá-lo. Uma senhora sai de casa e segue pela avenida. Uma voz íntima lhe diz: volta para casa. Ela vacila. A mesma voz faz-se ouvir várias vezes. Então ela volta, mas refazendo-se exclama: mas o que vim fazer em casa? Vou sair mesmo. Sem dúvida, isto é efeito de minha imaginação. Então, retomo o caminho. Dados alguns passos, uma viga que tiravam de uma casa bate-lhe na cabeça e ela cai desacordada. Que voz era aquela? Não era um pressentimento do que ia lhe acontecer? A resposta: era o instinto. Aliás, nenhum pressentimento tem essas características. São sempre vagos. Então, mais uma vez, ele sustenta de que era um instinto que a fez, né, se deslocar e mover ali até o local onde isso iria acontecer. Aí ele pergunta: que entendeis por voz do instinto? Aí a resposta: entendo que, antes de encarnar-se, o espírito tem conhecimento de todas as fases de sua existência. Quando essas fases têm um caráter essencial, ele conserva uma espécie de impressão em seu foro íntimo, e tal impressão, despertando ao aproximar-se o instante, torna-se pressentimento. Ou seja, mais uma vez, ele é movido por essa impressão que a gente falou agora há pouco, né? O espírito, ele está impressionado pela sua programação, pelas provas que ele se propôs, né, ali a passar, que ele tem na sua programação. E quando esse momento se aproxima, ele, de alguma forma, ele vai pressentir, mas é porque ele sabe que essa programação existe, ele não vai lembrar, mas existe alguma coisa nele que o faz caminhar para isso e ele pressente. A gente viu até recentemente, né, algumas situações assim, acho que teve uma cantora que, acho que o avião dela caiu, né, que ela morreu, eu não lembro o nome, foi recente isso, e parece que ela nutria um medo por avião, né? Ela relatava, ela tinha muito medo e que ela preferia fazer o percurso por estrada, né, do que ela preferia o carro ao avião, né, o ônibus ao avião. Então, eu acho que de alguma forma é isso, né? A gente está impressionado por aquilo, essa impressão ela vai ficando cada vez mais intensa na medida em que a prova se aproxima. Então, esse é um dos exemplos, mas tem inúmeros exemplos que a gente ouve isso, né? Então, vou deixar agora para vocês comentarem um pouquinho. Então, Soraya e todos, eu acredito também muito no anjo de guarda. Em 2000, eu tive que tirar um papiloma da língua e eu me esqueci que eu tenho intolerância ao fio catigu. E aí, eu dormi e em sonho eu fui avisada que eu não tinha avisado o médico que eu tinha. Cheguei no hospital regional, expliquei para ele, ele já tinha tirado, precisou de uma enfermeira subir no segundo andar, pegar um fio importado e ele segurando a minha língua. Gente, eu não esqueço disso, foi muito forte. Então, eu acredito muito que a gente tem o anjo de guarda para nos orientar. E já aconteceu muitas outras coisas comigo no meu emprego, sabe? Uma série de coisas que eu fui avisada em sonho. Muito interessante. Isso é verdade. Eu também acredito que não é só em sonho, não. Eu acho que a gente tem muita intuição que a gente deixa passar.
Eu falo assim, eu tenho às vezes certa intuição, falo, vou fazer isso, e deixo passar. E depois eu falo, nossa, aconteceu, e eu sabia, eu tinha que ter feito isso. Então, eu acho que nós estamos numa era, eu sou pouquíssimo sensível, não tenho muita sensibilidade, não. Mas, de vez em quando, eu tenho uma intuição e não levo para frente. Então, nós estamos numa era de aproveitar. Eu falei, ela vem uma vez só. Ela não vem toda hora e fala, ó, você tem que... Ela veio, passou. Você perdeu, perdeu. E eu já perdi muita oportunidade de ajudar, de ser ajudado, porque eu deixo passar a intuição. Eu acho que com todo mundo acontece isso, não é comigo, não. Eu acho que está na era da gente de ter intuição, de estar mais aberta. Não é? Não sei, Isso eu acho. Isso mesmo. Eu também tenho intuição, também no trabalho, já tive inúmeras, estava esquecendo de fazer alguma coisa, né? E de repente vem aquela. É muito forte, gente. É maravilhoso, eu acho. Não, é verdade, isso acontece mesmo. Mas, assim, só uma dúvida, assim. Mas não dá para fechar, assim, que todas as mortes sejam, assim, 100% escolhida, marcada, tipo assim, todos que estão morrendo na guerra deveriam morrer, acidente, todos deveriam morrer. Tipo assim, independente da ação do governante, dos homens, não precisa fazer nada. Quem tiver que morrer, vai morrer. Não dá para fechar assim, ou seria assim, né? Ah, não dá não, né, Luiz? Ah, não, né? Senão nós ficamos fanáticos, né? A gente fica fanático. E também, Luísa, eu já tenho ouvido falar muito assim, o único determinismo que existe é que você seja feliz. Não existe falar assim, você vai sofrer isso, você vai sofrer aquilo. Você faz a sua escolha todos os dias e você poderá ser feliz ou não. E se você tiver que passar por uma prova, você vai passar. Mas você poderá passar até de uma maneira diferente. Eu acredito assim também. Eu vi aqui no Livro dos Espíritos algo que talvez ajude também a gente a falar um pouquinho mais sobre isso, né? Porque a gente pensa também nessas questões, né, da fatalidade, que é o tema principal, né, que ele está trabalhando, e aí ele pergunta, há pessoas que uma fatalidade parece perseguir, independentemente de sua maneira de agir, a infelicidade não está no seu destino? Aí ele coloca assim, pode ser que sejam provas que elas devem suportar e que escolheram. Mas, ainda uma vez, levais a conta do destino o que não é. Que é assim, nem tudo está na sua, né? O mais frequentemente, senão a consequência de vossa própria falta. Nos males que te afligem, esforça-te para que a tua consciência seja pura e serás consolado em parte. Então, aí ele complementa a reflexão aqui do Kardec. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas que nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir nossos fracassos à sorte ou ao destino, do que à nossa própria falta. Se a influência dos espíritos contribui para isso algumas vezes, podemos sempre nos subtrair dessa influência, repelindo as ideias que eles nos sugerem quando elas são más. Então, aqui existe o que está na programação, mas existe também aquilo que é causa e consequência do nosso viver, né? Aqui na nossa passagem. Nem tudo a gente pode colocar na conta de provas que nós trazemos como algo a ser vivido, né? Programado. Existe o que está programado, mas existe aquilo que a gente adquire aqui também, né? Então, a gente precisa também lembrar disso. E, mais uma vez, reforça-se a ideia aqui de que a influência, ela pode ser tanto boa quanto má dos espíritos, né? Se for um anjo guardião, um espírito bondoso, ele está nos inspirando, né? Nos intuindo de uma maneira positiva. Mas nós também podemos fazer escolhas
por influência, né? E a escolha continua sendo nossa, mas também influenciados por outros espíritos. Então, só complementando, e eu acho que a Lucélia fez uma pergunta aqui. Posso escolher passar pela ponte se não houver programação? Lucélia, acredito que sim, né? Mesmo que não... Você passa pela ponte, ela deixa para quebrar depois. Né? Porque realmente, se não for o seu momento ali, se você tem uma vida reta, de boas escolhas, acho que não vai morrer de véspera, não, né? Mas não, o que está dito também aqui... a gente não sabe, né? Eu acho que é isso. É. Gente, podemos seguir mais alguma coisa? Aqui a nota final, né? Nota. As explicações acima se referem à fatalidade dos acontecimentos materiais. A fatalidade moral é tratada de maneira completa em O Livro dos Espíritos, que é o que a gente foi tentando complementar aqui. Mas vale a pena ler, né, todos os questionamentos que eles fazem sobre o livro, sobre a fatalidade, sobre esse tema. Bom, podemos seguir, Marlene? Pode continuar? Vamos seguir. Agora, um outro texto bem diferente desse, né? É um texto, talvez nem tenha, assim, vai falar sobre o orgulho, São Luís, que vai ditar esse texto para a irmã de Fogo. Então, vamos lá. A gente vai ter o que aprender, lógico, né? Mas talvez não tenha, assim, muitos questionamentos. Penso eu, não sei. Vamos ver o que o pessoal fala, né, Soraya? Vamos ver. Bom, esse texto ele vai fazer uma reflexão sobre o orgulho. Orgulho, dissertação moral ditada por São Luís, a senhorita Hermãs Dufaux. Um homem soberbo possuía algumas geiras de boa terra. É uma medida agrária, né? Geiras. Sentia-se orgulhoso das pesadas espigas que cobriam seu campo e lançava o olhar desdenhoso sobre o campo estéril do humilde. Esse levantava-se ao cantar do galo e ficava o dia todo curvado sobre o solo ingrato. Recolhia pacientemente os seixos e ia atirá-los à beira do caminho. Revolvia profundamente a terra e arrancava com dificuldade os espinheiros que a cobriam. Ora, se seu suor fecundou o campo, e ele colheu o melhor trigo. Entretanto, o joio crescia no campo do homem soberbo e abafava o trigo, enquanto o dono se vangloriava de sua fecundidade e olhava com piedade os esforços silenciosos do humilde. Só levantar um pouquinho aqui. Em verdade, vos digo que o orgulho é semelhante ao joio que afoga o bom grão. Aquele dentre vós que se julga mais que seu irmão e que se vangloria é insensato. Sábio é o que trabalha por si mesmo, como humilde em seu campo, sem se envaidecer de sua obra. Bom, aqui eu acho que é uma reflexão que ele faz sobre orgulho, e eu acho que o principal aqui é observando os dois atores aí, né, dessa história. Então, enquanto um se vangloriava, né, e se valia ali do pouco esforço, na verdade a terra dele produzia, né, bons frutos ali, sem muito esforço, e ele achava isso, ele se gabava um pouco disso, né, se achava muito orgulhoso disso. O vizinho sofria com o joio, que, né, acabava contaminando ali o solo dele, ele se esforçava muito, você vê que era uma terra muito mais difícil, né, para se obter algum fruto, mas é interessante que o outro se preocupava muito com
com o vizinho, né? Com esse que se sacrificava. Ele tinha tanto tempo livre ali pela produção que ele se dava conta do que o senhor humilde ali fazia. E ele, apesar de toda a dificuldade, ele continuava ali a sua obra, né? Ele não desistia, ele persistia, e o foco dele estava na própria obra dele, ele não se preocupava com o vizinho. E eu acho que a reflexão é justamente isso, né? Às vezes, o orgulhoso, ele tem um pouco isso, né? Ele se sente muito acima de todos, né? E ele não se preocupa com aquilo que ele está fazendo da sua própria vida, né? Enquanto que aquele que é mais humilde, que é mais silencioso, ele está muitas vezes fazendo um trabalho muito mais duro, mas talvez um trabalho espiritual muito mais leve, né? Assim, no sentido de conquistar uma leveza muito mais rápido, né? Uma evolução espiritual. Então é isso. É uma reflexão breve, assim, mas eu acho que cada um podia colaborar agora um pouquinho para a gente poder enriquecer aqui. Falar um pouquinho. Um negócio. Eu posso falar um pouquinho? Eu vou contar um sonho que eu tive e de uma sobrinha minha também. Eu tinha mais ou menos 17 anos. A gente morava na roça, lá no Terradinho. A minha avó, a casa dela tinha uma escada para subir para os quartos. E debaixo do lado tinha um porão. E eles puxou a energia, a gente usava era lamparina, né? Aí eles puxaram a energia e acho que não tinha, como é que fala, para-raio bem bom. E eu sonhei que deu um raio e caiu lá dentro da cozinha da minha avó e a minha avó desmaiou. Aí eu contei para minha mãe. Quando passou uns dias, minha mãe estava lá e deu isso aí do jeitinho que eu sonhei. A minha avó caiu e desmaiou. A minha mãe falou que foi preciso puxar a língua dela para ela voltar. Do jeitinho que eu sonhei, parece que eu foi um aviso, né? Daquele trem que caiu. Mas quando a gente não confia, né, nas coisas, né? Aí aconteceu do jeitinho que eu sonhei. E a minha sobrinha sonhou assim que o Chico morreu, ela sonhou com o Chico no além. Aí ela contou, falou, mãe, essa noite eu sonhei com o Chico no além. Olha, não demorou nada, leu uns 2 meses, saiu o livro do Chico no além. Falei, gente, né, parece que ela viu, né, uma coisa mais engraçada, né? Aí a gente não confia, né, mas aquilo é uma coisa que está mostrando para a gente, né? Agora ela falou no sonho dela, eu lembrei desse sonho meu e da minha sobrinha. Falei, nossa, como que as coisas, né? A gente às vezes tem um aviso, não confia. Igual desse raio lá, foi uma coisa muito esquisita. Eu sonhei, não passou muito tempo, aconteceu. É o jeitinho que eu sonhei. Pode continuar, tá? Obrigada. Dona Nória. Muito bom, dona Honória. Se eles tivessem ouvido a senhora, às vezes teria evitado, né? Mas acontece, né? Mas no fim deu tudo certo, né, dona Honória? Pode continuar, senhora. Oi, como é que é? Que graças a Deus deu tudo certo, né? Com a sua avó. Então. Pode continuar. Obrigada, dona Nória. Vamos lá. Obrigada Então, a vocês. Tá? Então, agora é uma outra história, né? Ele fala que havia um homem rico e poderoso que desfrutava o favor do príncipe. Morava em palácios e numerosos servos esforçavam-se por adivinhar-lhe os desejos. Um dia, em que suas matilhas acuavam um servo nas profundezas da floresta, ele avistou um pobre lenhador vergando ao peso de um feixe de lenha. Chamou-o e lhe disse: viu, escravo, por que passas pelo caminho sem te inclinares perante mim? Sou igual ao Senhor. Nos conselhos minha voz decide a paz e a guerra, e os grandes do reino curvam-se em minha presença. Saiba que sou sábio entre os sábios, poderoso entre os poderosos, grande entre os grandes, e minha elevação
é obra de minhas mãos. Aí o lenhador, Senhor, respondeu o pobre homem, temi que minha saudação humilde vos fosse uma ofensa. Sou pobre e o único bem que possuo são os meus braços, mas não desejo vossas grandezas enganosas. Durmo o meu sono e não temo, como vós, que o prazer do Senhor me faça cair em minha obscuridade. Nossa. Vamos subir mais um pouquinho. Ora, o príncipe entediou-se do orgulho da soberba. Os grandes humilhados ergueram-se contra ele, que foi precipitado do pináculo de seu poder, como uma folha seca que o vento varre do cume da montanha. Mas o humilde continuou pacificamente seu rude trabalho, sem preocupação pelo dia seguinte. Essas duas histórias, na verdade, elas se cruzam, né, em um aspecto. Os dois personagens humildes aí, eles, na verdade, eles estão preocupados com o próprio trabalho, né? O foco deles é voltado para o trabalho, né? Eles não estão preocupados em se gabar, né, em ser mais do que ninguém. Eles estão preocupados com a terra, eles estão envolvidos naquele processo de uma tal maneira que eles não estão preocupados com os burburinhos, né, com as distrações do mundo. Enquanto que os orgulhosos, né, os dois orgulhosos, eles, na verdade, eles estão tão envolvidos, né, pelo próprio orgulho, eles se amam tanto ali, que eles não dão conta de não serem, como que eu vou dizer, eles não serem, assim, observados, né, que as pessoas não olhem para eles assim, nossa, né, como eles são importantes, eles precisam ter esse reconhecimento, né? Eles estão muito preocupados com o olhar do outro, enquanto os outros dois, eles estão focados em si, no próprio trabalho. É algo muito interessante para a gente. Eu acho que, às vezes, a gente precisa colocar em prática isso na nossa vida, né? A gente não se preocupar muito com os burburinhos, aquilo que acontece no entorno. Mas quem está focado no próprio trabalho, quem está focado naquilo que é numa causa, né? E não numa pessoa, certamente ele está conduzindo muito melhor, né, a sua vida, né? Envolver-se em causas, eu acho que em causas importantes, né, valiosas, o trabalho, seja o trabalho com a terra, o trabalho para si, para sua família, seja o trabalho para muitas pessoas, mas o envolvimento com esse processo é muito mais, com projetos, é mais importante do que o foco em pessoas, né? Eu achei muito bonito. Vou deixar para a Marlene falar um pouquinho, né? Mas não tem o que falar, não, né, Soraya? Eu achei a resposta do rapaz aqui preciosa, né? Ele tocou a vida dele sem preocupar com o dia seguinte. Olha que sabedoria, né? Por que a gente não pega esse modelo para nós, né? Fica preocupado com o outro, com o que vai acontecer, e comenta, e se distrai com isso, e arruma ansiedade, depressão, um monte de coisa. E o rapaz aqui não, né? Cumpriu a tarefa dele. Então, São Luís, eu achei preciosa. É uma história simples, né? Aparentemente, mas ela é extremamente preciosa. Verdade, Marlene. É a fé, né? Bom, alguém quer comentar? Posso seguir? Então, vamos lá. Agora é o terceiro. Terceiro item. Soberbo, humilha-te, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até a poeira. Escuta, nasceste onde te lançou a sorte, saíste do seio materno fraco e nu como o último dos homens. Por que levantas a fronte mais alto que os teus semelhantes, tu que, como eles, nasceste para a dor para a morte? Escuta,
Tuas riquezas e tuas grandezas, vaidades das vaidades, escaparão de tuas mãos quando vier o grande dia, como as águas inconstantes da torrente que o sol evapora. Não levarás de tuas riquezas mais que as tábuas do esquife, e os títulos gravados na lápide funerária serão palavras vazias de sentido. Escuta, o cão do coveiro brincará com os teus ossos, e eles serão misturados aos do mendigo. A tua poeira confundir-se-á com a dele, porque um dia vós ambos sereis apenas pó. Então amaldiçoarás os dons que recebeste, quando vires o mendigo revestido de sua glória, e chorarás o teu orgulho. Humilha-te, soberbo, porque a mão do Senhor curvará o teu orgulho até o pó. Aí aqui, finalizando, né, a reflexão, aí eles perguntam, por que São Luís nos fala em parábolas? Aí parece que hoje a lição nos deve ser dada de maneira mais direta, sem termos que recorrer à alegoria. O espírito humano gosta do mistério. A lição se grava melhor no coração quando nós a procuramos. Encontrá-la-eis no desenvolvimento. Desejo ser lido, e a moral necessita de um disfarce sob a atração do prazer. Nossa. Ele passou só para dar um recado, né, Marlene? Isso foi. Vou contar a historinha assim, mas eu quero que vocês leiam, aprendam e pratiquem. Simples assim, né? Mas muitas histórias de infância, elas trazem aprendizado para a vida toda, né? E eu acho que o ser humano, ele gosta, às vezes, de ouvir a história, ele aprende muito, né? Acho que ele quis dizer um pouco isso, né? Vou contar uma história, e aí você presta atenção nessa história. Parece que ele está contando para... como se a gente estivesse contando para as crianças mesmo, né? Para as crianças. E tem tantas, assim, quando a gente lembra da infância, né? E a agulha-linha, a formiga e a cigarra, não é? Não é uma coisa mais ou menos assim, explicando aí sobre o orgulho. Eu gostei. É verdade. Gente, e essa que ele vai falando, hein, da morte, que coloca todo mundo no mesmo lugar. Você está orgulhoso por quê? Chega a falar que o cão do coveiro vai brincar com os nossos ossos. Pois é. É isso aí. E a Quem gente... não falou nada pode falar. Estou achando que não dá para entrar nessa, viu, Soraya? Eu acho que não, né, também. Porque vai começar e não vai... Assim, só para lembrar que ele fala aí do orgulho, nessas parábolas aí, nessas historietas que o São Luís conta, que no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec bate bem nessa tecla também, né? Do orgulho e da vaidade. Eu anotei, aqui, ó, no capítulo, deixa eu só dar uma olhadinha no qual capítulo. No capítulo 7º, Bem-aventurados os pobres de espíritos, tem um texto de Lacordaire que fala o orgulho e a humildade. Trabalha bem isso, né? Porque Kardec, o que ele fazia? Ele pegava os textos da revista, que eram ensaios, né, teóricos, assim, depois ele vai trazendo nas obras básicas mesmo. E o orgulho é uma das temáticas que Kardec bate bastante, né? E que nós precisamos mesmo saber lidar com isso, né? Que é interessante, às vezes a gente se orgulha por tão pouco, né? Tem gente que tem até orgulho da humildade. Aí é duro, né? Então, Pode falar, velho.
E às vezes a gente mesmo não percebe que a gente é orgulhoso, né? Eu participo de uma proposta que chama Amor Exigente. E há muitos anos atrás, ela até já faleceu, a Marcinha, ela faleceu com 60 e poucos. Um dia ela me disse, ela me deu um texto, sublinhado os principais, e disse, Verinha, leia isso aqui. Você é muito orgulhosa. Olha, eu tenho guardadinho o texto até hoje. Foi um puxão de orelha, porque eu não sabia que eu estava com orgulho. Ó, Vera, mas só o fato de você ter aceito, eu penso assim, você não era tão orgulhosa, não. Porque você não esperneou, né? Você não brigou com ela, você pegou o texto, você leu. Então, eu até faço uma outra leitura. Eu acho que você não era tão orgulhosa assim, não. Porque tem gente, ai, ai, ai. Bom, tem gente. Acho que todos nós temos os nossos atos de orgulho, né? Todos nós temos ainda, acho que, né, talvez mais vícios em alguns aspectos do que outros, algumas virtudes mais desenvolvidas do que outras. O importante, eu acho, que é mais do que, né, apontar, você é isso, você, né, a gente sabe mais ou menos o que a gente é, né, a gente às vezes foge um pouquinho de olhar, mas a gente amorosamente, eu acho que o que a Verinha fez foi receber amorosamente isso, porque eu acho que não é fácil ouvir isso de alguém, né, quando eu fico me imaginando, eu ficaria meio assustada, assim, né, quando alguém falasse isso para mim. Mas eu acho que receber isso amorosamente e lidar com as coisas da vida, né? Saber que a gente está aqui para melhorar. Todos nós, né? Quantas vezes eu vejo situações que eu falo, nossa, mas eu fui tão chata aqui, para que eu fiz isso, né? Depois eu fico olhando e falo, ai, meu Deus. Então, eu acho que a gente já está num ponto que eu acho que é importante, que é o da reflexão, de não deixar mais passar as situações passarem batido, né? Então, o orgulho hoje nos toca o coração quando a gente vê a história, né? Parece uma história nossa, mas é algo que toca o nosso coração hoje, de uma maneira que talvez há vidas atrás isso para a gente era indiferente, né? Então, alguma evolução a gente já teve, né? Nesse sentido. E cada dia um pouquinho mais, a gente vai melhorando. É isso mesmo. Lucélia, se não tivéssemos todas essas fraquezas, não estaríamos aqui. É lógico, né, Lucélia? A gente estaria volitando lá naqueles mundos super elevados, né? Por enquanto a gente arrasta as correntes por aqui mesmo. Mas tá bom, eu penso assim, a doutrina espírita, ela nos oferece tanto conhecimento, eu não sei vocês, mas mesmo com as dificuldades, a gente sabe levar a vida até com leveza, né? Quando você conhece a doutrina. Pensa assim. Mas quarta que vem tem mais e tem o Mário. Porque ai dele se ele não vier. O Mário que não toma cuidado, não, que essa olha lá, essa substituta vai passar ele. Eu ia falar dele. Aí eu disse está falando muito que você bom falou. estudar com vocês também. A gente está brincando, mas viu, Marli? Eu vou falar para o Mário. A Soraya está ótima. Muito obrigada, hein, Soraya. Eu que agradeço aí a paciência, gente. Obrigada, viu? Mas a gente sempre aprende muito, né? Quando a gente conversa. Claro. E é gostoso, porque são lições da vida, né? É.